Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar da anatomia da flor. Eu dividi a anatomia da flor em 3 partes para poder explicar detalhadamente todas as partes da flor, todas as mudanças que acontecem, né, na hora de formar os gametas femininos e masculinos, para que vocês possam entender melhor. Bom, a morfologia da flor vocês já viram com a professora Karina, mas a gente vai retomar um pouquinho aqui as peças florais, né? Então, a flor é constituída por pedúnculo, receptáculo, que é essa região um pouco mais dilatada, e então as peças florais, que é o periântero. Então, a gente tem as sépalas, pétalas, androceu e gineceu. Quando a flor ela possui um ovário que fica acima do receptáculo, a gente chama de flor hipógena ou flor com ovário súpero. Quando ele fica metade para cima, metade para dentro, a gente chama de flor perígena. Quando ele fica totalmente inserido dentro do receptáculo, a gente chama de flor epígena, e aqui, então, no caso, é um ovário ínfero, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre o ovário mais adiante na aula, mas eu já queria mostrar. No caso desta flor aqui, ela é uma flor perígena, que está com a metade do ovário para dentro do receptáculo. É importante a gente saber alguns conceitos. Então, existem algumas peças florais que sofrem fusão, ou seja, essas peças se fundem. Pétalas que sofrem fusão formando uma flor do tipo aquele cone ou sininho, né? Então, isso acontece porque as pétalas concrescem, elas grudam umas nas outras formando essa fusão. E também acontece a adinação. A adinação é o concrescimento de peças diferentes, por exemplo, a pétala com androceu. Então, quando acontece isso, a gente chama de adinação, tá? E a tendência evolutiva é o concrescimento de peças. Então, por exemplo, a gente chama de fusão ontogenética quando a gente está percebendo uma fusão que acontece durante o desenvolvimento da flor. Então, aquela flor está sendo formada e aí formam os primeiros primórdios ali das sépalas, das pétalas, e mais ao longo do desenvolvimento, quando elas começam a crescer, elas se fundem. Então, isso é uma fusão ontogenética. Já a fusão filogenética é uma fusão que acontece ao longo dos descendentes. Então, os ancestrais não tinham as peças concrescidas e a tendência foi que, na evolução, essas peças foram concrescendo e aí os descendentes mais atuais têm as peças concrescidas. Então, a gente chama de fusão filogenética. Anatomia do pedúnculo e receptáculo. Bom, tanto o pedúnculo quanto o receptáculo, eles são continuações ali do caule, né? Então, eles têm uma anatomia muito parecida com o caule, que seria o quê? Um sifonostelo com epiderme, córtex, os feixes vasculares distribuídos ao longo da periferia do caule e uma medula de parênquima. Tá? O receptáculo muito parecido, a única diferença é que no receptáculo a gente vai ver mais feixes vasculares, porque dali vão sair as peças florais. Então, vai ter um feixe irrigando as sépalas, outro feixe irrigando as pétalas e assim por diante. O androceu, o gineceu. Então, vai ter uma quantidade maior de feixes vasculares nessa região. A anatomia das brácteas, sépalas e pétalas é muito parecida com a folha comum daquelas plantas. A única diferença é que para as pétalas, a planta não vai investir muito para irrigação com xilema e floema, né? Os traços vasculares. Vai ter apenas um traço vascular para irrigar aquela pétala com nutrientes, né? E água. Então, por que a planta faz isso? Porque é uma peça que não vai durar muito tempo, né? Então, a flor, ela se abre no máximo, né? As flores vão durar o quê? Um mês, né? Tem algumas orquídeas que duram até um mês a flor, mas depois essas pétalas vão cair. Então, a planta não investe energia nisso. Aqui a gente está vendo cortes transversais de pétalas. Esses dois aqui de cima, com um aumento menor e um aumento mais detalhado, é o corte da pétala da eritrina. Aquela popular unha de bruxa, né? E aqui embaixo, o corte transversal, no aumento menor e no aumento maior, da pétala de rosa. Então, percebe que as células da epiderme da pétala de rosa são células papilosas. Olha que bonitinho, né? Formam umas papilas aqui, bem interessantes. Aqui no aumento maior dá pra ver. Tem um só feixe vascular nessas pétalas, né? E é uma anatomia muito simples mesmo. Na epiderme pode ocorrer diversas estruturas, né, no caso das pétalas, como estômatos, tricomas,
papilas, como a gente viu, idioblastos, né, principalmente com alguns pigmentos. E a vascularização de brácteas e sépalas vai ser igual à folha da planta, né? E com o mesmo número de traços vasculares e o mesmo número de lacunas vasculares, tá? Enquanto que a pétala só tem um traço vascular. Anatomia dos estames. Os estames, que é o conjunto, né, das estruturas masculinas ali, né? Perdão, os estames são as estruturas masculinas. O conjunto deles é chamado de androceu. Eles são formados por filete, conectivo e antera. Então, vai possuir também um único traço vascular em cada um dos estames. E é muito simples. Então, vai ter as anteras, geralmente são duas tecas, né? Duas bolsazinhas grudadinhas formando a antera. Um conectivo, que é a região de fusão entre a antera e o filete. E o próprio filete, que também é muito, muito simples, com um único tracinho vascular. A antera ela vai ser revestida por uma epiderme que se desenvolve. E em torno de cada microsporângio vai ter um tecido que vai ser chamado de tecido mecânico ou endotélio, que é um tecido que vai abrir para que os futuros grãos de pólen sejam expulsos ali daquela antera. Tá? Então, existe um endotélio, que é um tecido união multicelular seriado de natureza parenquimática, que vai ter esses espessamentos na parede, e aí quando esse tecido estiver maduro, esse espessamento força ali a parede e acaba se rompendo. O estômio vai ser uma região mais fininha do endotélio, onde vai se romper ali, vai abrir ali. E o tapete, que se localiza mais internamente, que vai nutrir esses futuros grãos de pólen, que são os microsporângios. Então, olha só que interessante. Nós temos aqui as tecas, né? São 4 tecas, então nós temos, tem anteras que vão ter 2 tecas apenas, tem anteras que vão ter 4 tecas, que seriam bolsinhas onde são produzidos os grãos de pólen. Então tem a epiderme, a camada nutritiva também chamada de tapete, e o saco polínico, que é o tecido esporogênico que vai produzir os microesporos, né? Então olha aqui o desenho e aqui a imagem de microscopia, onde a gente pode ver uma antera jovem e uma antera já madura, onde já aconteceu aqui a ruptura desse estômago, né, que é essa região mais fragilizada, que é onde vai abrir e é onde vai ser liberados os grãos de pólen. Aqui também a gente está vendo o estame, né, as tecas, aqui já com os grãos de pólen. Essa região do estômago, que é uma região mais fininha, que não tem espessamento das células, onde vai se romper quando ele estiver maduro. E a anatomia dos carpelos. Veja bem, por que a gente chama de pistilo ao invés de chamar de ovário? Porque o ovário, propriamente dito, ele pode ser formado ou de um carpelo só, ou de vários carpelos, dependendo da planta. Então, podem cocrescer vários carpelos formando um único ovário, como é o caso da laranja. A laranja é um fruto que foi originado de vários carpelos concrescidos formando um único pistilo, né? Que seria o ovário propriamente dito. Então, por isso, eu prefiro chamar de pistilo para que vocês entendam que é a estrutura já completa, que pode ser formada por um ou mais carpelos. Então, olha só, eu já expliquei para vocês lá no começo que existe o estigma, que é aquela região aqui, ó, bem da região bem superior aqui, onde o grão de pólen vai cair e vai ficar. Quem germina é o tubo polínico, que vai germinar e vai levar o óvulo até... o óvulo não, os gametas masculinos até o óvulo. O estilete, que é essa região alongada, e o ovário, propriamente dito, que é onde estão os óvulos inseridos, que vão ser aqui dentro, certo? Então, isso aqui a gente já viu também, a posição do ovário, que pode ser súpera, perígena, ou seja, metade para dentro. Aqui não está muito bem a metade, mas enfim, uma parte para dentro, uma parte para fora. Ou epígena, né, que é o ovário ínfero, onde ele está totalmente inserido. Quando um fruto ele é originado de um ovário ínfero, a gente fala que, na verdade, essa parte aqui, né, o receptáculo se desenvolve, é um falso fruto, que a gente come no caso da maçã. A maçã é proveniente de um ovário ínfero, né? O fruto da maçã mesmo é aquela estrutura mais durinha que a gente tem dentro, onde estão as sementes. Então, seria um fruto, vamos supor, um fruto seco. E a parte carnosa é a parte do receptáculo que fica suculento e a parte que a gente come.
tá? Então, o ovário mesmo da maçã, ele tá aqui nessa região mais durinha, que geralmente a gente descarta. Tem gente que come tudo, né? Mas geralmente a gente descarta. E os ovários súperos, eles são formados apenas, o fruto que vai ser originado vai ser apenas formado pela parede do ovário mesmo. Então, aqui um exemplo de ovário súpero e um exemplo do ovário ínfero. E eu trouxe uma foto aqui de uma abobrinha, olha só, a foto não tá muito nítida, mas dá pra gente ver que as peças florais ainda nem caíram, né? Nem caíram as pétalas, nem caíram nenhuma peça floral. E o ovário está se desenvolvendo. Na verdade, o que a gente está vendo é a parede do receptáculo. O ovário está lá dentro, está crescendo também. Mas quando a gente come uma abobrinha, a gente come um hipanto, que a gente chama, que é o crescimento da parede do receptáculo com a parede do ovário. Tá certo? Os tipos de placentação dos óvulos. Os óvulos podem ter essa placentação parietal, que é nas paredes, né? Bem na região dos feixes vasculares dos óvulos, ou uma placentação axial com esse eixo aqui separando, né, esses septos, separando aqui os 3 carpelos que formaram esse único ovário, ou esse único pistilo. Aqui também foram 3 carpelos, ó, aqui tem os 2 feixes laterais e o feixe dorsal, aqui tem outro e aqui tem outro. Então, já nesse desenho aqui, a gente consegue ver que tem 1 carpelo, 2 carpelos, 3 carpelos. E já nesse fruto, nesse ovário aqui, a placentação é axial, só que sem septos. Então, vamos supor que os carpelos se fundiram e depois acabou desaparecendo os septos que tinham entre eles aqui, tá? Então, essa formatação que acontece no ovário é a mesma que a gente vai ver lá no fruto depois, quando ele estiver maduro, porque o fruto nada mais é do que o ovário, que teve seus óvulos fecundados e, por ação de hormônios da planta, esse ovário se desenvolve em fruto. O óvulo. Olha só a anatomia do óvulo. Então, quando a gente fala de animal, o óvulo é o gameta feminino. Quando a gente fala de planta, o óvulo, na verdade, vai ser o gametão de forma feminina. É dentro do óvulo que vai se formar, então, uma estrutura, que é o saco embrionário, aonde vai formar, então, a oosfera, que é o gameta feminino, tá? Então, esse conjunto de 8 células que nós temos aqui, 1, 2, 3, são 7 células, 1, 2, 3 aqui, 3 embaixo, e essa grande célula no meio com 2 núcleos polares. Então, são 8 núcleos, mas são 7 células. Dentre essas 7 células, nós temos aqui a oosfera, que vai ser o gameta feminino, que vai ser fecundado. E todas essas camadas do óvulo aqui, ó, tegumento interno, tegumento externo, aqui o hilo, o funículo, são multicelulares, tem várias células formando isso aqui, a calasa. Então, na verdade, o óvulo da planta é uma estrutura onde vão ser formados o gameta, onde vai ser formado o gameta feminino. Então, existem vários tipos de óvulos. Aqui tem todas as nomenclaturas, mas eu vou mostrar o desenho que fica mais fácil, né? O óvulo mais simples seria o ortótopo, que ele tem um ângulo reto, né? Então, aqui está a calasa e a micrópila fica para cima. O óvulo anátopo, ele faz uma curvatura, tá? De 180 graus. Então, essa curvatura faz com que a micrópila fique no mesmo lado que o funículo, tá? Isso aqui, na evolução das plantas, é interessante, porque na flor a micrópila fica mais protegida, que é a abertura, então, sendo assim, o gameta fica mais protegido, até mesmo de herbivoria, né? Tem alguns insetos que comem tudo, né? Comem o ovário, comem tudo. Então, protege melhor. O óvulo hemíptero, ele está no meio caminho andado, né? O campilótipo já está um pouquinho mais próximo do anfítropo também. Só que a diferença do campilótipo para o anfítropo é que o saco embrionário também se curva, tá? Essa é a única diferença. Então, quando a gente vê um fruto, quando a gente vê uma semente, porque o óvulo, na verdade, o óvulo fecundado, ele vai se desenvolver em semente. Então, o ovário dá origem ao fruto e o óvulo dá origem à semente. Então, quando você pega uma semente e vê que o hilo dela está bem próximo à micrópila, você sabe que ela originou de um óvulo anátopo. Se tiver no lado oposto, um óvulo ortótopo e assim por diante. Os óvulos também podem ter algumas excrescências que vão permanecer na semente, como um arilo, uma carúncula, que é o caso da semente de mamona, ela tem uma excrescênciazinha assim, meio cinza, que a gente vê, que é a carúncula. O arilo, geralmente ele fica em volta da semente, ele pode até crescer
Mas ele tem algum atrativo para os agentes dispersores, tá? Um arilóide, que fica mais nessa região da micrópila aí do funículo, estrofilo, que é o caso do feijão, que tem aquele estrofilozinho próximo já à micrópila, e a sarcotesta, que é no caso do mamão, né, que ele é todo revestido por uma sarcotesta suculenta. Isso tudo atrai os agentes dispersores, né? Os animais, insetos, enfim. É isso, pessoal. Voltando aqui, eu espero que vocês tenham entendido e nós vamos para a próxima parte, que é a anatomia de flor 2. Tchau, tchau.